isso que Deus está fazendo com vocês, de reencontrar meu amigo Pascoal, os pastores que trabalham com ele, rever o Miguel, depois de tanto tempo. Que bom estarmos juntos aqui nesse missionar, esse congresso falando sobre missões. Mas eu queria que a palavra de Deus pudesse falar com você. Não sou eu que vou falar contigo, eu não vim aqui fazer qualquer discurso, apresentar qualquer tese missiológica, mas eu espero que o Espírito Santo possa falar com você. E eu quero usar a vida de um homem, a biografia de um homem, um episódio que aconteceu com ele. Este homem chama-se Jeremias, e quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 38 do profeta Jeremias. Vamos abrir nossas Bíblias. E é impressionante, Miguel, eu não sabia exatamente do que você ia dizer, mas como o Espírito Santo conduziu, e nós vamos ver que aquilo que eu vou estar dizendo tem correlação profunda com o testemunho dele. No livro do profeta Jeremias, capítulo 38, diz assim: ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jeucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas o que sair para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o seu mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que passa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Quando Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, ouviu que tinham metido Jeremias na cisterna, o rei estava sentado à porta de Benjamim. Saiu, pois, Ebed-Meleque da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá, lugar onde se acha, por causa da fome, pois não há mais pão na cidade. Deu ordem então o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 3 homens, e tira Jeremias o profeta da cisterna antes que morra. Assim Ebed-Meleque tomou consigo os homens e entrou na casa do rei, debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos debaixo dos teus sovacos, entre os braços e as cordas. E Jeremias assim o fez. Tiraram Jeremias com as cordas e o alcançaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, nos fale e nos abençoe. Amém, gente? Eu quero trazer para vocês a história de um homem que entendeu o que era ser missionário, de um homem que foi chamado por Deus e deixou um legado. E esse legado está aqui nessa noite, porque nós estamos falando da biografia de Jeremias. Nós vamos falar da vida, um pouco da vida deste homem. O ministério de Jeremias, irmãos, a vida de Jeremias é uma vida que inspira, é uma vida que desafia a gente. Nada melhor do que uma vida que desafia. Quando nós olhamos o Miguel, quando nós olhamos a vida desta igreja, a vida do pastor Pascoal,
de tantos missionários, de tantos homens de Deus, mulheres de Deus. Essas vidas inspiram o nosso coração. E esse homem é uma inspiração. Esse homem recebe, gente, uma missão que eu chamo de uma missão quase impossível. Alguma coisa difícil de fazer. E nesse missionar, vocês estão fazendo um questionamento: Senhor, eu estou no lugar certo? Eu quero começar dizendo a vocês que Jeremias certamente não gostaria de estar onde estava. O lugar que Jeremias estava, irmãos, era um lugar extremamente difícil. Mas o que foi que manteve Jeremias no seu propósito? O que fez com que este missionário, esse profeta de Deus, se mantivesse diante do desafio que Deus colocou para a sua vida? O que foi? O que manteve Jeremias firme? O que manteve este homem convicto? Irmãos, eu quero usar aqui 3 palavras que eu acredito que caracterizam a vida de Jeremias a partir desse texto e da história que eu vou continuar contando aqui. São 3 palavras que você pode guardar agora no teu coração. Primeira, Jeremias, como missionário, como homem chamado por Deus, tinha convicção. Eu sei que você conhece essa palavra, mas para que didaticamente ela fique gravada na mente da gente, no contexto da mensagem, repete comigo: convicção. De novo, igreja, agora com convicção, todo mundo. Só mulheres agora. Homens, todos nós com entusiasmo. Havia convicção no coração desse homem. Essa noite é culto dos adolescentes nesta igreja. Vocês sabem com quantos anos Jeremias foi chamado? Ele era recém-saído da sua adolescência. Com 24 anos esse homem foi chamado por Deus. Aliás, Deus tem chamado uma geração tremenda. Eu tenho convicção, pastor Pascoal, que, como diz a Bíblia, com o jovem está a força. E com a gente que está ficando mais velho, nós temos que apoiar essa juventude. Nós temos que dar paz e dar alicerce para que eles possam fazer o que eles fizeram lá na Arena da Baixada, que impactou o Rio de Janeiro. Impactou o Rio de Janeiro. Eu quero dizer para vocês que eu mostrei o vídeo do que vocês fizeram para toda a minha igreja, e outros pastores fizeram o mesmo, e nós louvamos a Deus pela unidade e pela vida das igrejas aqui na cidade de Curitiba. Deus abençoe vocês. E se hoje talvez um avivamento esteja começando no Brasil, eu creio que está começando por esta cidade. E eu tenho clamado a Deus para que aquilo que está acontecendo com vocês, a começar pela unidade de Curitiba, aconteça no Rio de Janeiro. Orem por nós, orem por São Paulo, orem pelo Nordeste, porque eu creio, gente, que Deus vai fazer uma revolução nessa terra. Se eu não cresço, eu não podia mais ser pastor nem profeta. E Jeremias, irmãos, com 24 anos, ele foi chamado contra a sua vontade. É isso que me chama a atenção, isso é muito interessante. Jeremias não queria estar aonde Deus o havia chamado. Ele começa a dizer para Deus assim: Senhor, eu não tenho maturidade, eu sou uma criança. Olha, quando a gente quer se defender, não é? A gente dá todo tipo de desculpa a Deus. Senhor, não sou capaz, Senhor, eu sou uma criança, Senhor, eu sou baixinho. Aquela turma que é baixinha fica logo se defendendo. Baixinho é um cara menor que eu, olha para mim, isso aqui é baixinho. Eu já sou um homem mediano. A gente costuma dar todo tipo de desculpa para que possamos não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas eu tenho uma notícia dura para você: Deus está falando contigo. Não é porque Ele vai te chamar, não, Ele já te chamou. E Jeremias ouviu a voz de Deus com 24 anos.
Ele tentou dizer para Deus que ele não tinha condições, mas Deus sabia quem estava chamando. Aliás, gente, Deus sempre sabe quem está chamando. Deus conhece quem está chamando. Deus conhece o teu coração. Deus conhece as tuas entranhas. Deus chamou Jeremias no ventre da sua mãe. Ele sabia que você seria chamado para estar onde você está hoje, lá no teu condomínio, lá no teu trabalho, lá na tua rua, lá no teu bairro, onde você vive, na tua academia, no salão de beleza que você entra. É nesse lugar que a gente precisa ser sal da terra na terra e luz do mundo no mundo. Que o Senhor te dê unção e graça. Qual é o contexto desse texto aqui? Presta atenção, porque a gente, para entender a Bíblia, tem que entender o contexto do texto. O que a gente acabou de ler fala de um momento que Deus está chamando Jeremias e mandando Jeremias proferir uma palavra dura e difícil ao seu povo. Irmãos, às vezes Deus nos leva, pastor Miguel, lá para a faixa de Gaza. Deus leva alguns para a Ásia, para a África. Mas às vezes Deus está chamando você para o seu povo. Eu não sei onde Deus vai levar essas palavras nesse missionário, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Aquele era um tempo, veja se há alguma semelhança com o que você conhece. Aquele era um tempo de declínio espiritual da nação. O rei de Judá, gente, havia rasgado o livro da profecia. Toda a palavra de Deus, o rei rasgou a Bíblia. E o povo naquela época estava mergulhado na desgraça e na idolatria. Qual era o trabalho de Jeremias? Qual era o cerne da sua missão? Presta atenção. Deus então manda Jeremias dizer ao povo para que se arrependesse, e que Deus usaria a Babilônia como a mão de juízo contra o pecado daquele povo, e que só haveria uma saída: o povo deveria se entregar ao rei da Babilônia, e só ficaria vivo aquele que se entregasse. Mas, meus irmãos, essa mensagem do povo se entregar humilhado ao rei da Babilônia e entender o juízo de Deus não foi aceita por Judá. O povo não aceitou. O povo não aceitou, o inimigo se levantou, o orgulho marcava, eles não conseguiam ler a si mesmos. Mas é impressionante que a convicção continuava no coração de Jeremias, mesmo quando todo mundo estava contra. Bota isso no seu coração. Quando o homem de Deus tem convicção, meus irmãos, nada o tira do foco e do centro da sua missão. Quando um homem e uma mulher de Deus têm certeza do lugar de onde Deus o quer, nada o move. E naquele momento, nem a oposição daquele povo, nem as ameaças daquele povo fizeram com que Jeremias recuasse da sua profecia. Ele continuou convicto, e uma convicção inabalável. Irmãos, nós estamos precisando de gente assim. De ontem para hoje, nós estamos aí nos deparando com uma cena dantesca que está nas mídias sociais, com o que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Alguma coisa que choca a gente, porque nós estamos perdendo completamente o senso, nós estamos permeando não a imoralidade, nós estamos permeando a amoralidade, que é a ausência absoluta da moral. Nós estamos levando e vendo uma nação que caiu no pecado, e meus irmãos, não tenham dúvidas que o que está acontecendo ao Brasil hoje é juízo. Na década de 80, essa nação experimentou um momento de grande avivamento. Os evangélicos explodiram. Naquela época nós não tínhamos igreja. Há 40 anos atrás, com mais de 1000 pessoas provavelmente.
Mas o Senhor trouxe uma graça tão grande sobre nós, sobre as nossas igrejas, e Deus fez um renovo tão grande. Deus trouxe um vento, Ele soprou um vento tão maravilhoso, que a onda do Senhor varreu essa nação. Mas ao invés de nós aproveitarmos esta onda e nos humilharmos na presença de Deus, nós caímos no mundo gospel, nós caímos no mundo das gravadoras e dos shows, nós perdemos a essência, e nós começamos a nos tornar um povo de Deus, como este povo de Judá, infrutífero, insensível, o sal que não salga, uma luz que não ilumina. E nós estamos vendo hoje o fruto exatamente de uma nação que está debaixo de juízo. Mas Deus, na sua misericórdia, gente, tem ouvido a oração de vocês, a oração daquelas pessoas que se fecham no quarto, que se ajoelham, que estão orando nas igrejas, e Deus está levantando um grupo que eu tenho absoluta convicção vai impactar esta cidade e todo o Brasil. Deus está levantando jovens, Deus está levantando uma lava-jato em Curitiba, um grupo de jovens que está à frente do Ministério Público Nacional. Deus está levantando gente para que possa falar alguma coisa. Aquele Jean Williams, deputado que todos conhecem, está aí defendendo uma causa para que a partir dos 8 anos de idade, uma criança possa ter relações sexuais. É essa nação que nós estamos vivendo, é esse povo sofrido e imoral e amoral. É uma nação cuja corrupção entrou no sangue. Eu fiquei impressionado hoje, pastor. Era mais ou menos 6 horas da manhã, ou um pouco menos, quando eu estava entrando na fila para poder fazer o check-in no aeroporto, e uma pessoa com a maior cara de pau passa à frente de todo mundo, e ela entra lá na frente, uma inocente, e um irmão, um senhor que estava, não sei se era irmão, mas era um senhor que estava na minha frente, disse: a senhora não pode fazer isso. Ela: eu fiz o quê? E eu fiquei olhando aquela cena, aquele senhor estava protestando, aí se levantou o outro, daqui a pouco foi a própria mulher do guichê. Mas a gente chega a uma conclusão, parece que esse negócio de levar vantagem está no sangue da gente. Enquanto a gente não quebrar esse jeitinho, enquanto a gente não entender, até como povo de Deus, que o problema é com a gente também, que a questão de Brasília se repete na nossa vida do cotidiano, quando a gente às vezes troca um voto, quando a gente quer levar vantagem sobre o outro, quando a gente não assume um lugar de responsabilidade diante de Deus, enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos ver um povo evangélico que faça diferença. Mas nós temos convicção, irmãos, que Deus fará essa obra no nosso meio. Você crê nisso? Se crê nisso, diz aí um aleluia bem forte. Eu creio nisso. Que a mesma convicção de Jeremias, apesar de toda oposição, de toda imoralidade, de toda pregação contra ele, ele estava firme no propósito. Porque tem muita gente nessa terra, irmãos, sofrendo e com dor, como aquela moça que chegou lá na minha igreja, e ela apenas estava fazendo um café, mas enquanto ela fazia o café, a sua filha pulou da janela e se matou. Nós estamos no meio de uma geração adoecida. Nós precisamos de líderes, de crentes com convicção de que nós somos a mensagem para esta geração, de que nós temos a palavra que os liberta, porque quem liberta não sou eu, quem liberta não é você, quem liberta é a palavra que carregamos. Quem liberta é o poder do Espírito Santo que está em nós. Mas nós somos os veículos, nós somos os missionários, nós somos aqueles que somos chamados. Quando a gente vem para um congresso desse, a gente espera, ávidos,
para que dezenas de pessoas venham à frente dizendo assim: eu quero ir para a Ásia, eu quero ir para a África. Isso é lindo, mas eu quero dizer a você que Deus está esperando que você assuma uma missão que Ele já entregou, a um poder que já está à sua disposição, que é o poder do Espírito Santo, para que você realize a obra de Deus. Coloque a mão no arado, não olhe para trás, Deus está te chamando. Qual é a primeira palavra, gente? Qual é a primeira palavra? A segunda palavra da vida de Jeremias que me impacta, esse missionário que me impressiona, é a palavra autenticidade. Se nós precisamos dessa convicção, precisamos ter autenticidade. O que é autenticidade? Ser autêntico é ser verdadeiro. Mas o que me impressiona aqui no texto é que a humanidade de Jeremias foi exposta. E isso quebra talvez o nosso entendimento do que é ser crente, do que é ser santo, porque a gente confunde santidade bíblica com perfeição. Presta atenção, olha para mim, guarda no teu coração. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é caminhar em aperfeiçoamento, porque a glória do Espírito que desceu sobre nós vai nos aperfeiçoando, e nós vamos caminhando de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos subindo cada vez mais. O Senhor está trabalhando, e guarda isso que eu vou dizer, olha para mim: aquele que começou a boa obra na tua vida vai terminá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Autenticidade não é perfeição, mas autenticidade pressupõe um coração na presença de Deus, um coração íntimo, um coração transparente diante do Senhor. Jeremias agora é perseguido, diz o texto, pelo seu povo. A mensagem que ele está proferindo é: se arrependam. Se arrependa, Judá, se entregue à Babilônia, aceite o juízo de Deus. Vocês só terão jeito e só há esperança se houver quebrantamento. Mas Judá não quis se arrepender e fez o contrário. Sabe o que eles fizeram? Eles agora vão humilhar o profeta. Olha aí, Miguel. Eles agora vão humilhar o profeta. Gente, Jeremias é preso, Jeremias é colocado no tronco, Jeremias é espancado e Jeremias é jogado numa cisterna para morrer. Sabe qual é o único jeito de calar profeta de verdade? É matando. O único jeito de calar um profeta de Deus é matando, porque um profeta de Deus não se cala nunca. O profeta de Deus tem tanta convicção, ele tem tanta intimidade, ele tem tanta certeza do que ele está falando, ele tem tanta certeza de quem o chamou, que nada faz com que o profeta de Deus se cale. Não há governo, não há partido, não há homem, não há mulher, não há rei, não há autoridade, ninguém cala um profeta. Profeta só se cala se alguém matar, e foi isso que tentaram fazer. Só que, meus irmãos, a vida do profeta não está nas mãos dos reis, a vida do profeta está nas mãos do Senhor. É Deus quem determina a hora que a gente nasceu, e foi Deus quem determinou, e é Deus quem vai determinar a hora que você vai entrar na eternidade. Lá no Rio de Janeiro, Pascoal, nós estamos vendo um clima de muita apreensão, gente. E Satanás tem colocado medo no povo. Sabe qual é a mensagem agora? Sabe qual é a mensagem que a gente está vivendo lá? Não vai para a igreja não. Deus quer que isso não chegue aqui em Curitiba. Não vai para a igreja não, é muito violento. Não vai para a célula não, é muito perigoso, de noite, não faz isso não. E as pessoas estão começando a se acovardar, as pessoas estão começando a ficar com medo de congregar, de estar na sua igreja. E eu tive que pregar para eles, dizer: gente, vamos parar com esse medo? Vamos parar com esse pavor e vamos começar a acreditar na palavra de Deus. A gente tem que ter prudência, mas medo não. Medo não, porque a palavra diz
que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E eu digo a vocês, disse ao meu povo, que se Deus permitir que alguma coisa aconteça na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, porque na vida ou na morte nós somos do Senhor. Se Ele quiser, aqui ficamos como profetas, mas se Ele não quiser e quiser nos levar, nós adentraremos a sua glória. Eu tive que dizer para o meu povo: não tenham medo de ir para as suas células, não tenham medo de estar na sua igreja. Há 2 domingos atrás, uma igreja de 3.000 pessoas do Rio de Janeiro colocou e postou um vídeo: amanhã, domingo, nós não poderemos abrir as portas por ordem do tráfico. Meus irmãos, nós temos que clamar por isso, e que o Espírito Santo nos dê ousadia, que o Espírito Santo nos dê autoridade, e que nós entendamos: quem nos protege é o Senhor dos Exércitos. Quando jogaram Jeremias na lama, anota aí, Jeremias foi resignado, entrega o carro, entrega o celular, entrega resignado essa porcaria. Não joga a tua vida fora não, por causa do tal do iPhone 8. Que bobagem. Não joga a tua vida fora não, por causa de um automóvel. Entrega resignado. Fique em espírito de oração, se for o caso. Mas o interessante, gente, que Jeremias não se vendeu. Ele não só não se vendeu, como ele não se defendeu. E agora eu faço uma pergunta aqui: será que Jeremias não estava sendo guardado pelo Senhor? Onde é que estava Deus? Gente, Deus permitiu que Jeremias, o profeta daquela época, fosse para a lama. Olha aí. Quem sabe você não entrou aqui hoje também na lama? É porque profeta também vai para a lama. Homem de Deus também passa crise. Mulher de Deus também se atola. Missionário também sofre e chora. Por isso que eu olho para esse texto e vejo a autenticidade de Jeremias. Quem foi que disse a você que nós somos super-homens? Ou vocês, mulheres, super-mulheres? O que Deus está querendo de nós é coração quebrantado. E se o Senhor fizer, Ele é Deus, como diz o cântico. E se o Senhor não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. E aprove a soberania de Deus que Jeremias fosse para a lama. Oh, gente, que coisa interessante. Deus trata o povo e Deus trata o profeta. Deus trata o povo com uma mensagem de juízo e vai levá-los até as mãos da Babilônia, mas Deus também trata o profeta. E de uma maneira muito estranha, de uma maneira interessante, de uma maneira que Jeremias não queria, de uma maneira que eu não gostaria de passar, nem você. Ele vai para dentro de uma cisterna e foi calado. Irmãos, a lama nos ensina tanto. Sabe o que a lama ensina para a gente? Olhe para mim, porque a lama é medicinal, hein? A lama aqui é medicinal. Não precisa ir para o Mar Morto, não. Essa lama de Deus é terapêutica. Essa lama de Deus estava tratando aquele homem que, se você ler o livro de Jeremias, você vai encontrar, e não há outro livro na Bíblia ou outro personagem que tenha exposto tanto as suas emoções como Jeremias. Ele era chamado de profeta chorão. Jeremias foi um cara que entrou em depressão várias vezes. E tem um texto, sabe o que é depressão? Não sei se tem aqui em Curitiba esse troço. E tem um texto que Jeremias chega para Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor me curar, eu serei curado. Ele admitia a sua enfermidade. Se o Senhor me sarar, eu serei sarado. Jeremias é tratado agora na lama, e é na lama que a gente aprende.
É na dificuldade que a gente aprende. A lama ensina tanta coisa. A lama ensina a gente a não julgar. A lama ensina a graça. A lama ensina misericórdia. A lama ensina você a orar mais. A lama ensina você a entrar no quarto para ler a Bíblia. A lama ensina quebrantamento. Irmãos, como nós somos tão bobos às vezes, achando que nós temos ou somos alguma coisa. Posso dizer uma coisa para você? Você não vale nada, cara. Eu não valho nadinha, nadinha. E a gente, às vezes, quando está na porta da igreja, nos corredores da igreja, na casa, a gente fica tão iludido com elogio, não é? Tão iludido com elogio, com aquela pessoa que abraça, você é o máximo. Às vezes o cara está te ouvindo pregar, você está vendo daqui, eu estou vendo daqui que o cara está dormindo. Ele não está orando não, ele dormindo, babando, boca aberta. Chega ali, pastor, que mensagem. Que mensagem. E o cara acredita, aí o pastor vai adoecendo quando começa a acreditar. Pascoal, eu comecei a perder esse negócio com elogio, porque fomos trabalhar lá na Vila do Pan, na época do Pan-Americano, e nós fizemos um trabalho ecumênico, e tinha um cara que era de uma representação espírita, tinha um padre, tinha eu, estava todo mundo lá, e ficamos amigos. Cada um fazia a sua, e a gente conversava. Mas um dia eu estou lá na igreja, o telefone toca, é o padre, pastor Wander. Eu disse, que bom ouvi-lo. O senhor podia vir aqui no nosso seminário? Ele disse, caramba. Onde? Seminário São José, é o maior seminário do Brasil, católico. O senhor pode pregar para a gente? Eu fui. Teve um monte de gente que não concordou comigo, mas eu fui. Cheguei lá no seminário São José, me levaram para um lugar. Gente, quando eu cheguei, tinha tanto seminarista e teólogo. E olha que esses caras estudam, hein? Esses caras estudam. E eu vi vários professores de teologia, o reitor estava ali. E aí foi muito interessante, não é? Porque a gente trabalha às vezes em lados diferentes, a gente tem uma outra noção. E me deram até o texto bíblico para eu pregar. Eu recebi o texto bíblico, o senhor tem que pregar nesse texto, era Romanos 3. Então, bem, preguei. E o senhor dá ênfase numa coisa, falou o padre para mim: aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. Prega isso, pastor. Falei, posso? Pode. Eu achei que ia sair morto lá do seminário. Mas preguei. Aí veio o reitor. Acabei de pregar, veio o reitor, olhou para mim e disse: estou impressionado com a sua pregação. O senhor pregou como um padre. Está vendo? Por que às vezes a gente se enaltece tanto? Deus nos chama a um quebrantamento. Só vai acontecer autenticidade se houver quebrantamento. Deus só pode abençoar a nação se houver humilhação. Se meu povo que chama pelo meu nome, olha só, está falando com a igreja, falou com o povo dele. Se o povo que chama pelo meu nome se humilha, se quebranta, eu então vou começar a ouvir, e fala também de conversão, né? Conversão no meio do povo de Deus de caminhos maus. Eu vou começar a ouvir a sua oração e vou sarar a sua terra. Você acredita na Bíblia? Você acredita que isso possa ser verdade? É por isso, gente, que eu creio que há esperança para a nossa nação. Eu creio que há esperança para o Brasil. E o caminho é joelho, o caminho é quebrantamento, o caminho é crente autêntico, que aprende na lama, mas que está ali submisso, em resiliência, dizendo: Senhor, o que queres me ensinar com o meu sofrimento? Pergunte para Deus hoje: por que eu entrei nessa cisterna?
Por que é que o Senhor está me ensinando? O que é que o Senhor está me ensinando com essa lama toda? Deus vai deixar você ir para a lama sim. Um homem que o rei consultava, agora está na lama. Eu vi muita gente entrar na lama, mas é gente que entra na lama que Deus usa. Deus não usa coração arrogante. Ao coração quebrantado e contrito, é esse que o Senhor abençoa. Só tem, olha para mim, um tipo de pessoa no mundo que Deus rejeita. O quê? Pastor, Deus não rejeita ninguém. Rejeita. Tem um tipo de pessoa na terra que Deus rejeita: o soberbo. O soberbo. Quebranta teu coração. Seja autêntico, diz para ele: eu estou fraco, Senhor. O Senhor me chamou para uma missão que eu estou com medo. Pergunta para o Miguel se ele não tem medo. Pergunta se não tem medo. Eu entrei no Líbano, Miguel, e os caras viram no meu passaporte o carimbo de Israel. Depois tu conta para eles o que acontece. Fui levado para uma sala, eu estava com um grupo de pastores. Essa história foi publicada no Jornal Batista. Pastor Lécio Dornas que escreveu. Ele estava no grupo. Eles ficaram orando por mim. E depois de algumas horas, eles deixaram eu entrar, mas disseram assim: o nosso carimbo não vai nesse passaporte, porque você não é digno. Diziam em árabe, e o tradutor traduzia para mim. Me deram um papel, porque o meu passaporte não era digno de receber o carimbo daquele país, porque eu tinha no meu passaporte um carimbo de Israel. Isso dá medo na gente, não dá não? Ou você é forte? Você nunca sentiu medo dos caras num país desse te levando para uma sala esquisita falando árabe? Eu não falo árabe, pode ser que você fale, mas eu acho que até falando árabe a gente sente uma dor na barriga, gente. E diz assim: Espírito Santo esqueceu de mim aqui nesse troço. Senhor, acude, Senhor. Tem misericórdia, mas tem horas que Deus deixa. Sabe para que Deus deixa? Ou sabe por que Deus deixa? Para dizer para a gente assim: o Senhor sou eu, você é apenas o servo. Eu tenho o controle, o poder é meu. É para você aprender a não bater no peito. É para você entender que você só está aí por causa da minha força. A minha força é o Senhor. A nossa força é o Senhor. A nossa força é o Senhor. Quando você chega na China, encontra aqueles jovens dispostos a morrer. Eu fui para uma célula, não sabia que era célula de uma liderança. Caí na bobagem de perguntar assim: pastor Pascoal, qual é a rede? Qual é o número dessa rede? E os garotos que eram líderes disseram assim: 200 mil. Eu falei: hein? 200 mil? 200 mil estão ligados a essa rede. São líderes que ligam contra os líderes, que ligam contra os líderes. E eu estava lá na tal da igreja subterrânea, que subterrânea não tinha nada, era no 13º andar de um prédio. Só é subterrânea porque não é oficial. Aí os caras disseram: pastor, não pode cantar aqui, hein? E orar aqui tem que ser baixinho. Eu disse: mas se eu fosse um pentecostal fervoroso, só ia ter que aprender que aqui a gente estuda a palavra e ora baixinho, e não pode cantar, porque o vizinho pode denunciar a gente e acaba a brincadeira. Você ia ficar com medo? O que você acha que eu senti? Você está esperando que eu diga que eu sou super pastor, que eu estou pronto para morrer no governo chinês? Estou nada. Eu estava morrendo de medo. Quando na Bielorrússia confiscam teu passaporte para uma noite você ficar no hotel do governo até que investiguem sua vida. Pergunta para o Miguel se ele tem medo. Mas que bom que somos vulneráveis. Que bom que somos frágeis. E que bom que Deus às vezes deixa a gente para a lama, para a gente poder entender a nossa estrutura. Terceira e última palavra, anota aí:
Quem é que anotou, me ajuda. Qual foi a primeira? Qual foi a primeira? Qual foi a segunda? Autenticidade. Terceira, anota aí. Essa palavra que vou dizer agora é que deve caracterizar a vida de um profeta, de um missionário. É a palavra persistência. Você não pode ser uma pessoa de missão, ou com a missão, ou da missão sem persistência. E é na persistência que a gente vê a vitória. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quem não persiste não vê a vitória. E por quê, irmãos, Jeremias persistiu, passou pela lama, ficou firme, Deus o tirou de lá, louvado seja o Senhor. Sabe por que Deus deixa a gente para a lama e depois tira? Sabe por quê? Eu não sei. Deus não é lógico. Aprenda uma coisa, você cientista que está aqui essa noite, cheio de matemática, cheio de equação, cheio de filosofia. Deus não é lógico, Deus é amor. E o amor não é lógico muitas vezes. Por que Ele deixa ir para a lama e tira da lama? É um problema da soberania de Deus. Mas Ele foi tirar Jeremias da lama. Usou um estrangeiro eunuco chamado Ebed-Meleque. Pelas características do texto, era um negro, gente desprezada pelo povo, gente simples. E Deus usou Ebed-Meleque, vai lá na presença do rei Zedequias e diz: olha só, rei, cometeram um erro tremendo, jogaram Jeremias na cisterna, não tem água, ele vai morrer. Porque faltava pão na cidade, a cidade estava debaixo de juízo e a Babilônia estava chegando. O exército babilônico estava chegando para levar. E nem assim houve quebrantamento. E Ebed-Meleque diz: deixa eu ir lá. Agora eu quero mostrar para você o cuidado de Deus. Você talvez não tenha entendido nada quando leu no texto comigo, que agora Ebed-Meleque vai na tesouraria, lá dentro do palácio, e ele pega pano velho, trapo. Para que isso está aqui? Qual é a graça? Só ficou maior o capítulo 38. Só ficou maior, porque se tivesse cortado esse pedaço ficava menorzinho, era menos versículo. Mas para que isso está aqui? Tem uma razão. Porque foi quando Ebed-Meleque pega todo aquele trapo, aquele pano, e leva, é que é uma profunda demonstração do amor de Deus. E diz o texto que ele desce em corda a cisterna e encontra lá embaixo o servo do Senhor. E ele vai dizer assim para Jeremias: coloca esses panos debaixo dos teus braços, porque eu vou te puxar numa corda, e para que a corda não fira você. Sabe como é que é o nome disso? Cuidado de Deus. Naquele momento, no meio da lama, no lugar escuro, frio, fético, Jeremias experimenta o carinho do Senhor. Quantas vezes nos momentos mais difíceis da minha vida eu experimentei o carinho do Senhor em coisas simples. Coloca os panos debaixo do teu braço, para que a corda não fira você, Jeremias. E Jeremias agora é alçado para cima da cisterna. Deus o abençoa, Deus o dá graça. Deus reconstrói o seu momento de um homem persistente, de um homem fiel à sua mensagem. Não perca a sua mensagem, não venda a sua mensagem. E mesmo se você estiver passando pela lama, confie no Senhor, porque o teu Ebed-Meleque vai chegar e vai descer de corda, e o anjo do Senhor vai te tirar dela mais uma vez. Louvado seja o nome dele. E aí o rei chamou, eu não li isso não,
Você lê em casa, é a continuidade. Aí o rei chamou e disse assim: agora ele aprendeu a lição. Ele vai parar de falar essa profecia aí, dizendo que a gente vai cair nas mãos da Babilônia, que os babilônicos, o exército vai entrar aqui e vai levar a gente, se a gente não se arrepender, e quem não se entregar vai morrer. Ele vai parar com isso. Joguei ele na cisterna, os caras maus jogaram ele lá, ficou lá naquele lugar feio, aquele lugar fedorento, aquele lugar podre. Agora ele vai aprender. Aí o rei vai até ele. Aprendeu, Jeremias? Mas ele tinha convicção, ele era vulnerável ao Senhor, ele andava com o Senhor, e ele era persistente. E o rei achava que ia escutar uma outra coisa. Sabe o que ele ouviu? Rei Zedequias, a Babilônia está chegando. O senhor pode me mandar para outra cisterna, porque eu não vou vender a mensagem. A mensagem é essa: ou se arrepende e se entrega, ou vai ser derrotado. Ele estava convicto, ele era profeta. Profeta de Deus de verdade não se vende. Profeta de Deus tem a palavra como a sua referência. Sabe por que muita gente hoje perdeu a profecia? Porque perdeu a palavra. A palavra deixou de ser o centro de muitas igrejas e de muitos púlpitos. Graças a Deus pelo púlpito desta igreja, porque eu conheço o seu pastor, e eu sei que daqui se prega a palavra da verdade. Preguem a palavra. Eu tenho recebido tanta gente na minha igreja e tenho perguntado a eles: por que vocês vieram para cá? E eles dizem assim: por causa da palavra. A palavra do Senhor, porque é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que restaura um casamento, é a palavra que salva. Os profetas de hoje têm que se agarrar nessa palavra. Como fez Ezequiel, tem que comer a palavra, porque antes de pregar a palavra tem que ser substância na minha vida, tem que haver coerência com a minha vida. Então, para você pregar a palavra, você tem que comer a palavra, estar cheio da palavra, ler a palavra, amar a palavra, viver a palavra. Igreja que não é levada por vento, é a igreja que está centrada na rocha, na palavra. Jesus é a palavra encarnada. É a nossa referência. Não adiantou jogar o homem na cisterna. Os 3 desafios do missionário e do missionário. Os 3 desafios do crente. E eu quero voltar concluindo a uma palavra que dei no início. Nem sempre o lugar que Deus nos coloca é bom. Tem gente que diz assim: todo lugar que Deus nos coloca é muito bom. Não é não. Isso é mentira, isso é papo, isso é retórica. Tem lugar que Deus coloca a gente que a gente não gosta. Não é verdade, gente? Vamos ser sinceros. Você acha que Jeremias estava na cisterna dizendo: que coisa boa isso aqui, que coisa agradável essa cisterna, que alegria estar no meio desse povo, todo mundo contra mim. Que bom que o rei debocha da minha cara e toda a torcida contra a pregação. Você acha que Jeremias estava feliz? Nem todo lugar que Deus te coloca é bom, mas todo lugar que Deus te coloca é perfeito, é adequado. Por isso Deus está falando com a gente hoje. Eu não espero que nessa noite levantem só profetas, missionários, homens e mulheres de Deus, preguem para a China, para a Índia, para o Oriente Médio, como foi o apelo de Miguel. Não, mas eu espero que Deus levante você para você assumir a missão que Ele entregou a você, quando o Espírito Santo te batizou, entrou no teu coração e fez morada na tua vida. E que você tenha essas 3 coisas contigo. Quais são as palavras, igreja? Primeira, segunda, terceira. E se você tiver isso no coração, diante do Senhor, Deus vai fazer uma revolução nessa nação. E cada um de nós assumindo o seu tijolo, colocando e fazendo a sua parte. Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando contigo. Eu quero terminar.
às vezes é de uma maneira tão simples e começa por dentro de casa. Eu tinha um tio chamado Irineu. Irineu sabia tudo da Bíblia, mas não era crente. Era um jornalista, um homem inteligentíssimo. E ele me ensinou a gostar de futebol. Ele era botafoguense. E naquela época, gente, eu vim de uma família muito pobre. Muito pobre. Meu tio tinha na casa dele uma coisa que era menina dos olhos daquela época, de qualquer garoto. Ele tinha uma coleção da Barça. Você que é mais velho, lembra da Barça? Tinha uma Barça na sua casa? Se você tinha uma Barça na sua casa, você era um cara, olha, rico. Casa de pobre não tinha Barça, só na casa do meu tio. Então ele falava assim: eu tinha que fazer o trabalho da semana, se vier, fizer o trabalho direito, consultar a Barça, vai para o Maracanã. Não era crente. O tempo passou, me converti, e a gente comete um erro. A gente às vezes se afasta dos nossos familiares porque eles não comungam a mesma fé. Isso é um erro da gente. É agora que eles precisam de nós. E eu me afastei do meu tio. Me afastei, os anos passaram, fui para o seminário, olha quanto tempo. Estudei 5 anos, fui ser pastor, sabia que meu tio existia, mas não era mais aquela pessoa que estudava na casa dele, que gostava tanto dele. Não era. Mas um dia aconteceu um negócio tão lindo. Eu estava na igreja quando no gabinete pastoral o telefone tocou, era ele. Havia tido um conflito tão grave com a filha, minha prima. E disse: eu não tenho para onde, eu não quero voltar para casa. Ele morava com ela, já estava viúvo. Eu fiquei com tanta pena, compadecido. Chamei meu irmão que tinha me levado para o Evangelho, e havia tantos anos que a gente não tinha visto o tio Irineu, e a gente foi encontrar ele num shopping. Almoçamos, e meu irmão até mais do que eu, nós ficamos 3 horas falando da palavra com ele, e foi tão gostoso. Ele, com aquelas lágrimas, um homem tão culto, tão inteligente, jornalista, entregou a vida a Jesus. Que coisa boa, gente. Não tem alegria melhor na vida de uma pessoa do que você ver uma pessoa que você ama entregar a vida a Jesus. Irmãos, no dia seguinte, a filha dele liga para nós dizer: papai morreu. O corpo dele está ainda num banco da Praça Seca, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Irmão, naquele momento, irmãos, eu agradeci a Deus o privilégio que Deus me deu de poder ser profeta e missionário na vida dele, que foi bater na minha porta, pedra que foi clamar. E no outro dia, no domingo, eu estava fazendo um sepultamento daquele que 2 dias antes confessou Jesus como Salvador. Tem gente morrendo dentro da casa da gente, tão perto de nós, no nosso prédio, no lugar que a gente trabalha, que a gente precisa entender que é com eles a nossa missão. Abaixe sua cabeça. Eu queria orar com você. Eu não sei se o Espírito Santo, e de que maneira o Espírito Santo tocou em você com essa palavra, mas toda vez que a palavra de Deus nos desafia, a gente tem que dar uma resposta. Quem sabe tem gente aqui hoje que Deus está chamando para uma vida mais autêntica. Quem sabe você está dizendo para o Senhor: pai, eu preciso aprender a persistir, eu tenho desistido tanto, eu tenho cansado da obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu estou cansado da minha célula, eu estou cansado do meu ministério. Talvez tenha alguém aqui que não esteja tão convicto assim como esteve no dia da sua conversão, do seu batismo. Mas essa noite o Espírito Santo
que está falando com a gente, eu tenho certeza disso. Está falando com você. E se o Espírito Santo tocou no seu coração, você quer dizer para Deus assim: Pai, eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu quero voltar a viver a convicção, eu quero ter isso dentro de mim e dar ao outro aquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero persistir, meu Pai, mesmo se eu chegar na lama, eu quero persistir, eu não vou vender a mensagem. Se você foi tocado pelo Senhor, eu vou pedir uma coisa para você, porque eu vou orar pela sua vida. Fique em pé, mas não fique em pé se o Espírito não tocou em você. Mas se tocou na sua vida, é um problema agora só você e o Espírito Santo. Que você fique em pé em nome de Jesus, sem qualquer constrangimento, porque aqui é a casa do Pai. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Você não vai precisar entrar na cisterna, não. Eu quero pedir que você venha aqui à frente no altar do Senhor, para a gente orar junto. Dá esse passo aí de coragem. Pode vir. Quem quiser, fica de joelhos, pode ficar em pé. É um momento seu com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui só um instrumento. Só isso. Mas essa palavra foi você e o Espírito. Deus está chamando você. Aliás, Ele tem chamado você há muito tempo. Você só tem que assumir. Ele está dizendo para você: vai. Vai para dentro da tua casa, vai para o teu condomínio, vai para a África, vai lá para os teus colegas de trabalho. Vou pedir à igreja que fique em pé. E se o Espírito tocou em você, vem aqui se juntar com esses. É uma resposta sua e de Deus, graças a Deus. Pode vir, tem gente vindo. É um problema seu com o Senhor. Feche os seus olhos agora. E eu queria que você levantasse a sua voz e orasse. Não sei se você tem esse hábito, mas levanta a voz e ora num volume que você ouça, e faz uma oração aonde você mesmo consagra a tua vida. E diz: Senhor, eu me entrego ao Senhor agora. Me ajuda, Senhor. Me dá essa convicção de Jeremias. Me dá, meu Deus, a visão da vulnerabilidade, que eu possa ser sempre dependente do Senhor, mesmo se o Senhor me levar à lama. Senhor, me dá essa persistência de Jeremias. Você que tem desistido do teu ministério, da tua célula, daquela pessoa, você pai, você mãe, não desista do seu filho. Chore por ele de joelhos. Você, marido, não desiste da tua esposa. Esposa, não desista do teu marido. Não desista, não ouça essa voz do inferno. Vem quebrantado e diz para ele: Pai, ora, ora, ora. Vou pedir aos irmãos que ficaram, que estendam suas mãos para cá. Nós vamos orar por eles. Tem tanta gente aqui quebrantada, chorando. Deus conhece cada um. Se preocupa não, que Jeremias chorava sempre. Pai, que noite maravilhosa, Senhor, em que a gente pode louvar o Senhor com essa geração de jovens que o Senhor tem chamado, tem dado tanta força. Pai, obrigado por esse texto, por essa história que mexe com a gente. Mas eu agora intercedo pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, renovando a sua fé, renovando sua aliança, seu compromisso,
Dá a eles, ó Pai, vigor, que agora Isaías 40 se cumpra na vida deles nesse momento, em nome de Jesus. Que eles recebam um renovo espiritual, Senhor, uma alegria, uma convicção, uma vontade, um entendimento cognitivo de que eles precisam avançar, de que eles, ó Deus, precisam assumir a missão que o Senhor já os tem chamado. Ó Deus, dá força a eles. Se algum deles está hoje na lama, ó Pai, dá os trapos nessa noite, para que eles vejam o teu amor, e para que eles escutem o sussurro do teu Espírito, dizendo a eles: eu estou tirando você, vou tirar você da lama, porque eu sou o teu Deus. Meu Pai, que sejam persistentes na tua palavra, e que nunca vendam aquilo que o Senhor lhes entregou. Abençoa esses homens e mulheres, que essa não tenha sido mais uma noite, que esse não tenha sido mais um apelo, mas que essa noite tenha sido transformadora na vida deles, em nome de Jesus. Você que está com a mão estendida para cá, diz assim: amém. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça do Senhor os acompanhe, e que o Espírito que lhes tocou para vir aqui possa fazer uma revolução nesse exército de gente que veio aqui à frente.